Eduardo Domodomo, meu querido e minha querida Corrai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje, seguindo a tendência da sequência de vídeos que eu estou propondo para vocês nessa semana, vamos continuar sobre a série dos melhores de 2019, e dessa vez vamos falar dos protagonistas desse ano. Eu vou citar 5 que eu considero os que tiveram mais impacto, que tiveram destaque, que são aqueles protagonistas elegantes, gentis, alto astral, gênios, poderosos desse ano, e que a gente queria dormir agarradinho e queremos que nos protejam. Para todo caso, citarei aqui 5, como já falei. Eu acho que a tendência de ter colocado, eu coloquei realmente os que eu acho que tiveram importância, que tiveram, digamos, que uma influência enorme. Então eu vou falar dos que eu considero os meus favoritos, mas ao mesmo tempo que tiveram um reconhecimento nesse ano. Para todo caso, já falando, fazendo um merchanzinho, teve o vídeo das melhores waifus, que foi o primeiro dessa sequência, que foi postado ontem. Então acredito que você deveria ver aquele e depois ver esse, ou ver esse antes e daí ver o das waifus, porque ficou maravilhoso, foi recheado de waifus, porque esse ano teve waifu, são waifus maravilhosas que queremos que nos protejam, queremos proteger do mundo, então recomendo aquele vídeo porque ficou bem bacana e eu gostei. Para todo caso, vamos agora falar sobre os melhores protagonistas, os protagonistas que tiveram impacto nesse ano. Começando pelo primeiro protagonista desse Haru List, edição Melhores do Ano, vamos começar com um protagonista que teve um impacto enorme. Foi um dos gênios, seja por trazer a civilização depois de 3.700 anos tendo ficado petrificado, ou pelas suas expressões fazendo cada experimento e convencendo cada pessoa a se juntar ao seu império revolucionário da ciência. Vamos falar de nosso querido Ishigami Senku do anime Dr. Stone, por conta de que muitos podem estar achando, Haru, por que você acha que o Senku merece? Então, você vê que Dr. Stone teve vários vídeos no canal, então é óbvio que é um dos animes que eu considero o meu favorito e um dos melhores desse ano. E acredito que são vários motivos para a obra ser boa, e um deles é o protagonista, por conta de que o Senku, ele tem carisma, ele é cativante, a gente vê as expressões dele em determinados momentos, a gente vê que ele é um protagonista que realmente ele utiliza-se da ciência para trazer a civilização de volta. Pode ser que tenha uma parte assim, digamos que da ficção, né, porque foi um fenômeno que petrificou a humanidade, só que a maneira com que ele mostra que a realidade da ciência pode trazer de alguma maneira, fazendo vários experimentos, tentativa, erro, mostrando que não é fácil, às vezes leva 6 meses, leva até mesmo 1 ano, mas ele conseguiu achar a cura para trazer a humanidade de volta, mostra a sua dedicação, o seu esforço e o seu amor pela ciência. Então eu diria que ter visto a insistência junto da carisma, junto de expressões, junto da genialidade do protagonista, fazem com que ele entre. Por conta de que ele é um protagonista que utiliza-se de algo que é real. E essa proposta de Dr. Stone é, se um dia a humanidade ficasse petrificada, o protagonista utilizar algo que eles têm em mãos, que eles podem utilizar-se para trazer de volta a humanidade como a civilização. Tanto que a gente vê, o objetivo do protagonista é uma enorme missão, é trazer a humanidade de volta, é, digamos que passar 2 milhões de anos, voltar para a era dele, só que fazer isso desde o zero novamente. Então só por isso a proposta já é interessante e a gente quer ver como o protagonista faz isso. Só que a maneira com que ele fala, a maneira com que ele faz cada experimento, às vezes a maneira com que ele fica até o limite, mas ele ainda continua, a gente vai vendo. Então é algo de destaque, por isso eu acho que Senku merece entrar nesse Haru List dos melhores protagonistas. Por conta de que Senku nos mostra como a ciência pode ser cativante e divertida e que tudo vem dela. Então é obviamente algo que veio do protagonista e que ele nos proporcionou através da obra. Então obviamente Senku um dos melhores desse ano, mas agora vamos para o próximo. Agora vamos para o segundo melhor protagonista dos melhores do ano. Afinal é um protagonista que, como todo protagonista de Isekai, é invocado muitas vezes contra sua vontade, mas tem um objetivo a cumprir se quiser voltar para seu mundo, ou se não, pode aproveitar a vida também naquele Isekai. Para todo caso, vamos falar de um herói que foi traído. Afinal, o Isekai que ele já sofreu desde o começo para que no final ele tivesse sua volta gloriosa. Vamos falar de nosso querido Iwatani Naofumi, nosso querido Tate no Yusha, de Tate no Yusha no Nariagari. Para todo caso, muitos podem pensar, Haru, por que colocou o Naofumi aqui? Por conta da bondade desse Tate no Yusha. Eu acredito que pelas condições, tudo que ele passou, que ele sofreu, ele, digamos que foi muito bondoso, ele foi muito misericordioso, por conta de que no momento que ele poderia acabar com quem fez ele passar por todos aqueles problemas, ele viu que aquilo seria mais do que um sofrimento que iria ficar perambulando pela sua cabeça. Como ele diz, a morte seria algo muito passageiro para quem fez um sofrimento ser enorme. Então as pessoas devem viver com coisas maiores ao longo da vida, ainda vivas, com
castigo, uma punição. Então, a forma como o Naofumi mostrou uma misericórdia e ainda deu uma desculpa, mantendo, digamos que as pessoas que ele mais odeia na vida, de certa maneira, viva, foi maravilhoso. Eu acredito que foi mostrado uma bondade, uma misericórdia, e a modo como ele não perdeu, digamos que a crença na humanidade, ele protegeu, digamos que as companheiras, ele teve companheiras, como por exemplo, a Merit, a Firo, a Raftaria, e ele protegeu, ele tem um carinho por todas elas, e mesmo após tendo passado por tudo aquilo, que ele foi traído, que ele teve um sofrimento, mas ele conseguiu ainda ter uma luz de esperança na humanidade, foi maravilhoso. Então eu acredito que a bondade é o motivo do que faz o Naofumi entrar aqui. Embora ele seja habilidoso, ele seja estrategista, eu acredito que ele tem vários fatores. A sua personalidade é incrível também, mas a bondade é algo que eu noto do Naofumi. Apresentou e foi se desenvolvendo ao decorrer da obra, porque a gente viu que ele não queria falar com os outros heróis, mas a gente vê a forma como foi desenvolvido isso. Então eu diria que o Naofumi, ele foi aquele exemplo. Por mais que ele tenha tido vários problemas no começo, ele conseguiu ter companheiros de verdade, ele conseguiu se tornar poderoso e ainda conseguiu no final ter, digamos que, a sua volta gloriosa. Então, Iwatani Naofumi tem vários motivos, mas sua bondade é o que eu destaco nesse Harulist, do porquê eu considero ele um dos melhores protagonistas. Mas então, espero que você tenha entendido e que você tenha gostado, afinal, quem não ama o Naofumi? Mas agora vamos falar de um protagonista que teve uma enorme influência e impacto nesse ano, como todos esses que estou ressaltando. Só que sua obra teve uma enorme influência e está tendo vários fãs. Não é à toa que já teve um vídeo no canal em específico de curiosidades falando sobre a influência dessa obra, que eu considero já um dos grandes shounens da atualidade. Para todo caso, é o shounen do ano e o protagonista, acredito que o protagonista do ano também, afinal, gentileza e ele são a mesma coisa, por conta de que Kamado Tanjiro demonstra uma enorme misericórdia ao ponto da gente falar que ele é perfeito demais para qualquer mundo. Eu diria que o Tanjiro e gentileza e bondade são tudo a mesma coisa. Afinal, a misericórdia que ele mostra com os Onis no final da luta, a compaixão, bondade, senso de zelo, defesa que ele tem com seus companheiros ao seu redor é muito bonito de ver. E de certa maneira até com o Oni, por conta do que? A gente vê que após a batalha contra o Urui, por exemplo, ele não deixa que o Tomioka pise mais na roupa do Urui. A gente percebe isso, é uma bondade. E o Tanjiro teve uma enorme luta com o Urui, ele estava tentando proteger a sua irmã, a Nezuko. Então foi um dos momentos mais marcantes, eu diria, aquele arco e a batalha e o Tanjiro. Eu acredito que mais do que tudo é aquele clichê do protagonista shounen não desistir. A gente vê isso porque ele tem um senso de defesa. Eu sou o irmão mais velho, eu não posso desistir. Se eu fosse mais novo, eu não aguentaria, obviamente. Mas por ser mais velho, eu tenho que superar, eu tenho que vencer essa batalha pela Nezuko, pelo Zenitsu, pelo Inosuke. Então são vários os momentos do Tanjiro, mas acredito que um específico para mostrar também a sua bondade e a sua nobreza foi quando ele fala para o Saleme: se você não pode diferenciar Onis bons de Onis ruins, saia do cargo de Hashira imediatamente. Foi um momento mega épico que a gente começou a gritar, foi ao delírio, a gente ficou festejando, por conta de que não tem como você não ter gritado, foi um dos melhores momentos. A gente viu que ele enfrentou um Hashira, as posições mais altas no esquadrão do qual ele faz parte, e tudo isso para proteger também sua irmã e, de certa maneira, todos os Onis. Por conta de que a gente vê também no finalzinho, e provavelmente a gente vai ver ao longo das outras temporadas, que o protagonista, ele também quer criar um mundo onde os Onis e os humanos possam viver. A gente percebe isso nos episódios finais. Só que acontece que alguns Onis não querem isso. E alguns Onis ele terá que eliminar. E o protagonista mostra que ele tem um senso de vingança, só que com todos ao seu redor, ele demonstra sua bondade. Então o Tanjiro é um protagonista que tem vários crescimentos e que vai nos surpreender muito ainda. Para todo caso, mais do que merecido, acredito que eu já ressaltei ele aqui, porque não tem como, bondade é o que significa o Tanjiro, então por isso que eu coloco, é um dos motivos de vários do porquê ele entra para os melhores protagonistas. Mas vamos agora para o próximo desse Haru Awards, melhores protagonistas do ano. Mas agora vamos para o quarto melhor protagonista, já quase concluindo aqui o top 5. Então vamos de nosso querido Kanata, de Kanata no Astra. Afinal, como não falar desse comandante que a gente queria fazer parte da tripulação dele, não é mesmo? Afinal, eu diria que Kanata, ele é resumido em carisma. Eu acho que esse é o motivo central. Todos, de certa maneira, têm uma carisma, afinal é um top de protagonistas. Todos, de certa maneira, têm um senso de zelo, têm, digamos que, uma genialidade. Só que eu diria que o Kanata, ele se resume mesmo em carisma e proteção. Por quê? Porque ele não é inteligente, só que, de certa maneira, ele ainda consegue pensar. Só que ele não é o melhor, ele não é tipo o gênio aqui desse Haru Awards.
E é por isso que eu digo, a carisma é algo que faz com que a gente goste e fique cativado ao ver ele. Por quê? Porque ele é alto astral, ele tenta manter o clima bom, ele demonstra suas emoções, ele é um super atleta, então eu acredito que suas habilidades físicas são o que sobressai também, digamos que nesse Haru Awards. Por conta do quê? Porque tendo um corpo bom, o motivo do porquê ele fez isso, a gente consegue direcionar e falar em proteção. Afinal, são para proteger seus aliados, sua tripulação. Ele não quer sofrer mais uma perda como no passado ele sofreu. E a maneira com que o Kanata pode perder, digamos que parte significativa para si mesmo, partes que podem prejudicar sua vida, foi importante porque no final vemos o que acontece e ele protegeu até o fim o seu companheiro, que era, digamos que, o traidor da história, mas ele disse que aqueles momentos foram verdadeiros e ele não quer que isso mude, ele quer continuar com o seu companheiro. Então, Kanata no Master é perfeito, a obra, o protagonista, tem vídeo no canal, vai ver os vídeos se você quiser saber mais da obra, mas mais do que tudo, eu acho que o Kanata é resumido em bondade, em super atleta e eu acredito que carisma, eu acho que é isso que resume ele. Então, no caso, vamos para o próximo protagonista desse Haru Awards. Mas agora, chegando no quinto melhor protagonista dos melhores protagonistas, vamos falar de um protagonista que ele entrou um pouco por favoritismo, mas quem viu a obra sabe o quão certo eu estou em colocá-lo aqui. Então vamos falar de Chika de Konoha Tomare, por conta de que ele é um protagonista que ele é difícil de lidar, ele não demonstra bondade, só que a gente vê a sua bondade, o seu afeto, a sua admiração, o seu respeito através de ações e no Koto, por conta de que ele é aquele protagonista, como muitas pessoas, como nós, não demonstram às vezes nossos sentimentos, nosso amor, nosso carinho por tal pessoa, só que a gente viu que ele tenta demonstrar através de ações, digamos que indiretamente, como por exemplo, quando ele quis proteger a Hozuki, é uma companheira importante dele, não importa se era por amor, se era por chip que a gente tava criando, mas ele quis proteger, digamos, dela ser abordada ou talvez até assediada no festival escolar. Então foi um senso de defesa pela sua companheira, embora o clima não estivesse dos melhores com ela, porque os dois já estavam meio que envergonhados um com o outro. Outro momento legal, quando ele demonstra, digamos que, admiração para Hiro, para o Kurata, quando, por exemplo, ele chama o Kurata de Takizu Senpai na hora certa, ou seja, mostrando que ele tem uma admiração e respeito, fazendo isso com que fosse mostrado ao redor, porque quando ele tá, digamos, só com o Kurata, ele chama de Megane, mas nas horas necessárias, ele chama o Takizu de Senpai, de presidente. Quando, por exemplo, ele mostra o porquê dele ter treinado várias vezes, vários dias, e o Takizu não entendia porque era por conta deles que não teriam outra chance de ir ao Nacional. Então, sério, o Chika é o exemplo de dedicação, de esforço e de talento, porque ele é um prodígio, é um futuro potencial para o Koto. Porém, não é por isso que ele deixa de treinar, porque ele viu que é graças ao treino que ele pode atingir novos níveis. Ele não é um gênio 100% como, por exemplo, a Hozuki. Até porque, na verdade, quando outro tomaria os personagens principais, todos têm que se dedicar para ser gênio. Mas o Chika, por mais que ele tenha potencial, ele demonstra técnica, dedicação, e é graças a um esforço de vários dias, horas, milésimos, que ele demonstra o porquê ele tá melhorando no Koto. Então eu diria que a dedicação, a bondade, eu diria que aquela parte difícil de lidar e a parte que ele não demonstra seus sentimentos é o fato dele estar aqui, porque de todos, como Konoha Tomare é uma obra de drama, de slice of life, que tem questões até seinen, embora seja shounen, a gente vê um protagonista que cresce, a gente vê um protagonista que tem, digamos, um amor pelos seus companheiros, a gente vê um protagonista que tem um amor ao Koto, digamos, muito profundo com o passar do tempo. Então o Chika é aquele protagonista que só quem viu Konoha Tomare vai entender o porquê eu estou ressaltando tanto ele no vídeo aqui dos melhores. Mas acredito que isso é um pouco do que é o Chika. Para todo caso, tem vídeo de Konoha Tomare, então você vai entender um pouco do Chika mais nos outros vídeos, mas espero que aqui eu tenha deixado enfatizado, ressaltado o porquê eu considero ele um dos melhores. Mais do que justo ter um sexto melhor protagonista desses melhores protagonistas, meus caros corrais, porque dessa vez é uma protagonista feminina e talvez seja a única desse Haru List edição melhores protagonistas. Por conta do que? A protagonista que eu vou colocar ainda, digamos que ela está nova, pode ser que tenha uma passagem de tempo, que ela fique mais velha, mas no momento ela é uma criança de cerca de 11 a 12 anos, mas é uma criança muito gentil, muito determinada, se for para proteger seus irmãos. Então vamos falar de nossa querida Emma de The Promised Neverland e Yakusoko no Nebarando.
por conta de que a Emma é uma personagem que, se você nota nos vídeos que tem de Neverland, no começo eu considerava ela muito insuportável. Não é à toa que eu apelidei ela de Baka Emma. Só que acontece que ela apresentou uma grande evolução até o final da obra. O momento que ela tem que fazer uma decisão difícil, dolorosa, mas ela faz também uma promessa, mostra o quanto ela cresceu, digamos que sendo nova, e o quanto ela amadureceu, e mostra também a sua determinação e como uma ótima atriz, porque a atuação que ela fez, digamos que nos episódios finais, foi perfeito. Então a Emma foi muito estratégica e ela priorizou, digamos que seguir o plano, tudo que foi deixado nas mãos dela e levar todos sãos e salvos, nem que depois ela devesse voltar para buscá-los de volta. Então eu acredito que a Emma é muito uma evolução, muito desenvolvimento em muito pouco tempo. Não é à toa que ela vira de uma personagem insuportável para uma personagem muito querida, no meu ver. Então a Emma ficou praticamente querida e é por isso que eu tô ressaltando ela e já tô com saudades. Quero logo a segunda temporada, embora eu saiba o que vai acontecer porque eu acompanho um pouco do mangá. Então, acredito que agora eu ressaltei minha querida Emma de Yakisoku no Neverland. Sem dúvidas, são ótimos protagonistas, todos têm minha admiração, meu carinho, meu amor. São protagonistas maravilhosos, o que eu citei aqui, e espero que você tenha gostado deles. Para todo caso, sua opinião, seu comentário positivo sempre é bem-vindo. Qual desses você considera o seu protagonista favorito? Quero muito saber sua opinião. De todos esses, eu não posso dizer qual é o meu favorito, porque eu sou apaixonado por todos. Então, todos têm um carinho no meu cocoró. Mas agora, vamos para as menções honrosas de um jeito bem rápido. Kirito de Sword Art Online, acredito que Rurusho de Kodogeasu Fukatsu no Rurusho, Joro de Orensuki, meu querido Bero Cranel de Damachi, meu querido Yukihira Soma de Shokugeki no Soma, meu querido Enya da franquia Fate, e acredito que assim, por se dizer, podemos encerrar talvez com Futaro e Nariyuki, ambos de obras que tem muita referência, que se chamam Gotobon no Hanayome e Bokubachi wa Benkyou ga Dekinai. Ambos são ótimos protagonistas também que deveriam ser ressaltados aqui para fechar com chave de ouro. Mas então, tendo ressaltado praticamente todos os protagonistas que eu considero os melhores desse ano, aqui estão eles também nas menções honrosas. Mas então, mais uma vez ressaltando, coloquei aqui os personagens que eu acho que tiveram impacto até nas menções honrosas, que tiveram um grande impacto ao longo desse ano. Falei os que mais me interessaram, né, dos principais, os que eu considero até de maneira meus favoritos. Então, acredito que foram esses os melhores protagonistas do ano. Espero que eles continuem mostrando destaque ao longo dos outros anos, para que eles voltem aos outros tops daí dos melhores protagonistas, porque provavelmente todos são perfeitos e eles voltarão a ter destaque em algum momento, ainda mais aqui no canal. Mas para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de melhores protagonistas, no próximo vídeo de Haru Awards. Mata, né?